não dá para frear, mas se vacilar, você cai. Então, tendo um mínimo de conhecimento geral da vida, você já começa a observar e falar, opa, tem algo errado, vamos avaliar as opções, e não simplesmente ter uma reação burra, que é o que a maioria tem, mas porque terceiriza a própria segurança. Certo. E não é ser o herói e Sim. andar como Rambo, não. É minimamente saber... Como as coisas funcionam. Começou um cheiro de queimado aqui, né? Vamos ver, vamos puxar o fio da tomada. Parece coisa infantil que eu tô falando, mas tem gente que não sabe o que é o disjuntor da casa. Aí tem uma enchente, a água sobe até a altura da tomada... Vai morrer todo mundo, né? Começou a encher sua casa, você desliga a energia. São pequenas coisas, é o começo. Muito diferente da enxurrada levando sua casa, do caos de banditismo, mas é o começo. Se você não consegue cuidar nem disso, observar... É uma coisa bem simples. Se você não observa isso, esquece, você não vai sobreviver ao caos. Ixi, eu já tô até vendo já o Enzo já. Ô, marido de aluguel? 190. Tá subindo aqui uma água, o que eu faço? Vem na minha casa. Mas em Aí casa não dá, chamaram de aluguel pra mexer na caixa d'água, porque, não sei, eles fazem uma entradinha assim pra caixa d'água, é justamente pro homem gordo não passar, né? A caixa d'água tem um problema em casa. Não, e se souber o que é marido de aluguel, né? Esses dias eu ouvi um áudio na internet. O Michê, desculpa falar, o marido de aluguel vai chamar o Michê. Aí chega o cara sai do bolo sem camisa, malhadão, pô, marido de aluguel, liguei errado, né? Então, foi tipo isso aí, o caso que eu vi, parecia cara caso real. Um cara jovem casado e tal, ligou pro cara e falou o seguinte, olha, eu vou viajar a trabalho, vou ficar alguns dias longe, e minha mulher tá reclamando que ela se sente muito sozinha. Então eu queria contratar o senhor pra passar uns dias aqui com a minha mulher. Ah, mentira, você tá zoando, vai. Te juro. Isso é piada. É Te juro. terceirizar demais isso. Não, isso é piada, isso não é possível. Aí o cara falou, quer que eu vou vestir do quê? De cowboy, de encanador, do quê? Não, o cara teve ainda paciência de explicar. Falou assim, não, mas no meu serviço não é isso. Aí o cara falou, mas você não é o marido de aluguel? Sim, mas não é isso. O marido de aluguel é a pessoa que faz serviços gerais em casa e tal. Gerais. Que são serviços que normalmente... pedido a foto da esposa primeiro. São serviços que normalmente... A oportunidade é um cavalo que passa selado uma única vez, hein? E manda foto do ambiente, com a sua esposa trabalhando pra ele. Olha, O cara falou assim, eu sou casado, tenho família, não sou disso não. Ele falou assim, ó, esses serviços que eu faço, geralmente são serviços que as mulheres não fazem, por isso que o nome é comumente chamado de marido de aluguel. Ele só tá piorando a situação. Ele só tá piorando. Aí o cara falou, não, mas esse é um péssimo nome, então, tem que mudar o nome dessa profissão. Ai, cara. Cuidado com a terceirização, gente. Pois Cuidado. é. Aí eu ia comentar o seguinte, ô Marco, voltando ao assunto aqui, né, falando de graça. Bom, a gente falou no primeiro episódio bastante sobre a questão da defesa pessoal, como se preparar pra violência, pras questões da vida comum, né, não pro caos, né? Você já começou até falando um pouco sobre isso, né? Vamos traçar aqui uma diferença. Tem a pessoa que ela se prepara, né, pra defesa pessoal, pra vida cotidiana. E qual que seriam as principais diferenças a pessoa se preparar também para o caos, né? E o que difere entre as duas preparações, vamos dizer assim. Você já começou falando, né? Que é importante acrescentar algumas coisas de sobrevivencialismo, de conhecer como a vida funciona, né? Mas o que mais, assim, você falaria? Então, é interessante. As perguntas aqui são boas, né, gente? Ó, você já divide a defesa pessoal, assim, o que eu trabalho no dia a dia, defesa pessoal urbana, né, para os meus alunos aqui da cidade. Aí no canal eu falo com outras pessoas, eu tento colocar o tema para locais diferentes, mas basicamente a defesa pessoal numa sociedade que funciona, então você tem outras pessoas que observam você tem uma polícia que funciona, você tem comunicação, então tudo está funcionando, porém você pode ser vítima no momento de um oportunista, de alguém violento, então você se prepara para não cruzar com a pessoa errada, observar na rua o cara esquisito, mas é algo ainda que funciona. Então, você tá andando na rua, tem um cara esquisito, você atravessa a rua. Falei isso no outro. O cara atravessou, você atravessa de novo, atravessou, tem coisa errada, foge dali. Numa situação de caos social, tem um cara esquisito ali no seu feudo, você já atira, é diferente, né? É diferente. A defesa pessoal te prepara para um cotidiano que você conhece. Né? Então você sabe mais ou menos como funciona. Só que sempre o ataque, o assalto, ou que seja o que for, é uma surpresa. Então você se prepara para agir, reagir, mas de forma que você tem que improvisar. Mas é muito mais fácil improvisar numa situação, sei lá, de dois homens com uma faca virem para cima de mim, ou se eu tô armado, um assalto com arma de fogo, eu poder reagir. É algo que você mais ou menos prevê o que está acontecendo. Quando existe a ausência de sociedade, você não sabe mais quem é o amigo, quem é o inimigo, tá? Dependendo do tempo que esse caos se instala, eu ouso dizer que todos serão inimigos até prove o contrário. Né? Por isso você precisa se agrupar. Eu tenho essa sensação também. Porque, assim, quando começa a faltar
Imagina o Noia na rua, viciado. Quando falta droga, ele já fica maluco e ataca. Imagina um grupo de 20 pessoas que tá faltando comida. Eu não tô falando aquele cara que é um coitado. Não, não. 20 pessoas, nós 3 aqui, estamos há 12 dias sem comida. Se eu passar um cara no cal social com um saco de arroz, a gente vai pedir, dá um pouco de arroz? Ah, não posso. Nós vamos tomar, por causa da fome, porque é a sobrevivência. Então, mesmo o cara bom, durante o caos, ele vai tender para um lado mais violento. Lógico que se a pessoa tem um caráter, uma espiritualidade maior, ela encontra um meio termo. Mas a violência vai brotar em pessoas que você não imagina. Não imagina. Uhum. E caos social não é um ladrão. Não 2 ladrões numa moto onde eles têm medo de encontrar a polícia. Caos social é a turba. É grupo. É grupo, né? E a defesa pessoal é assim, você sozinho, você se defende. Você defender um local, um território, é só com um grupo. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é, numa situação de caos, você tem que se agrupar. Sim. Se agrupar, e não é com qualquer um. Aí o tema vai longe. A impressão que eu tenho, é que eu comentei um pouco no início aqui, é que as pessoas aqui no Brasil, elas subestimam essa questão hipotética, né, de um caos generalizado, pelo seguinte, a gente já vive num ambiente que é muito perigoso, tem muita violência, então as pessoas às vezes pensam assim, ouve ver lá o tema da live, eu já moro no Brasil, aqui já todo dia tem ladrão, tem estuprador, já é uma situação complicada. Então, já tô, assim, mais preparado do que, sei lá, um americano, um suíço, se algo assim acontecer. Não sei, o suíço tem um fuzil em casa, né? Então. Pois é. Só que a questão é como você bem disse. Uma coisa é a sociedade funcional, com algumas pessoas que fogem da normalidade. Outra é uma sociedade totalmente quebrada, né? Vamos colocar numa situação bem, bem prática, né? Amanhã tem um apagão aqui, a coisa começa a ficar esquisita, fica mais que, mas você fala, puta, precisamos juntar com os caras que, né, a gente precisa se proteger ou ver se nós vamos fazer uma caravana para ir tal lugar, né? Aí fala, do meio de vocês, quem tem arma de fogo? Eu tenho, então um contato. Opa, Marcos, você tá armado, quantas armas você tem? Então a gente vai fazer uma caravana para tal lugar, vamos junto, tem mais os caras, a gente já faz a segurança, tá? Quem é o fulano lá? O fulano é médico, né? Puta, era legal, ele tá com a gente, né? Ele tem a cabeça boa. Você começa a agrupar no seu meio pessoas com caráter e valores parecidos, mas de forma, você já pensa antes disso, de forma lógica, né? De repente a gente precisa sair da cidade para um local longe. Tem um amigo que tem fazenda, ele vai receber a gente lá. Se você puder conversar com ele antes desse assunto, é até melhor. Aí você forma um pequeno grupo que pode se proteger, pode se manter de várias formas, com conhecimentos gerais, e aí você, em grupo, vai para esse lugar. Então você está agrupado com pessoas de confiança que têm condições de manter uma sobrevivência até as coisas se restaurarem. A gente também tem que dividir, que a gente vê muito filme de apocalipse, que a sociedade acabou, não volta. Não volta. E todos os problemas que a gente teve até agora, aqui é o Sul, teve o Katrina lá nos Estados Unidos, o salve geral, tudo, a sociedade retornou. Foi um momento de convulsão e a sociedade retornou. É diferente do caos que se instala e acabou. O Putin mandou a bomba, acabou o mundo. Mas eu acho que retorna à sociedade. Então, é pensar nisso, que você também tem que se preparar, se agrupar e sobreviver, mas vai ter o retorno da sociedade. Entendeu? Se você virar um bandido do nada, você vai ter o retorno disso depois, né? Você precisa trabalhar para que você sobreviva, evite o mal, entenda as pessoas que não são más, elas estão em situação ruim, né? Ajudou a multa, o Sul fez muito isso. Mas você não pode passar do limite, a sociedade vai voltar, a sociedade é teimosa, ela vai voltar, porque é melhor. Nós somos sociáveis, tribo, seja o que for. Mas esse pensamento de você saber quem está ao seu lado, saber quais habilidades da pessoa e saber se ela tem o espírito para agir é muito importante. É muito importante. O meu meio é mais fácil, porque a gente tá lidando sempre com defesa, essas coisas. Então, são pessoas que estão previamente preparadas para o embate. Elas não desejam, mas já pensam nisso. Sim. Né? No seu meio, se não tem, você tem que conversar com a sua esposa às vezes. Falar, e se dá um caos, como é que a gente faz? Né? O que você vai cuidar? Com meus filhos, a gente vai ter que ir embora. Então, vai ter que fazer uma malinha com as coisas dos filhos, né? Os remédios, coisas que você não pensa que vai faltar. Porque sempre que você vai pra praia, viajar, falta, você passa na farmácia e compra. Você paga mais caro, mas tá lá. Sim. Mas tá lá, né? E excesso de preparação também é um problema, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, você tem que estar mediamente preparado para um monte de coisas, sem pânico, e apto a improvisar. Esse é o principal. Quanto mais gente competente no seu meio,
Né? E não é... Eu não tô diminuindo ninguém, porque é fácil você ser competente. Em vez de ficar passando pretinho no pneu do carro no final de semana, pô, vai ver como é que funciona a energia elétrica da sua casa, né? Como é que filtra uma água, né? Comunicação. Eu, com essa história do Sul, aprendi muita coisa que eu não pensava. Então, você tenta minimamente se preparar. É como se você quisesse estudar para mudar de trabalho. Muita gente não faz isso, mas é isso. Você se prepara um pouco antes, para quando acontecer, você tá apto a fazer algo. E nada de heroísmo, mas assim, Sim, simplesmente um mecânico, né? No grupo já é excelente um cara que entenda de mecânica, né? Um cara que entende de comunicação. Cada um tem habilidade diferente. Você ter essa noção e conversar com as pessoas, eu acho que é o primeiro passo. Pessoas saudáveis no seu meio. É o Sim. primeiro passo.